Perfeito? Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos sempre ao vivo aos domingos a partir das 7 horas da noite. As nossas reapresentações sempre aos sábados às 21 horas, gravado diretamente no estúdio da Santa Cecília TV. E em concomitância com a veiculação na TV, você pode nos assistir pela Santa Cecília TV no site. Basta acessar www.santaportal.com.br/TV. Hoje está aqui com a gente o professor Darrell Champlin, antropólogo, professor. O Darrell Champlin, que ele é bastante conhecido pelo livro dele, que foi um best-seller, um livro de grande vendagem, que lhe rendeu muitos trabalhos maravilhosos, que é de interpretação de sonhos. E ele está hoje entrando a fundo, afinco, num outro estudo que eu acho que é importantíssimo para todos nós, uma vez que a gente está vivendo num momento do mundo muito assim conturbado, né? O mundo contemporâneo, a gente está assim estressando, muita síndrome do pânico, muita depressão, enfim, tá difícil porque nós somos bombardeados por notícias ruins o tempo todo, a sociedade faz uma cobrança muito grande e ele está se especializando no assunto, escreveu um livro extraordinário, né? Então o tema é Gestão do Estresse pela Reorganização Mental e Espiritual, e daí surgiu um livro que a gente vai falar também, que é o E Eu, né? Aquele I da Apple, né? E Eu, ok? Então, para quem quiser fazer uma pergunta para o professor Darrell, é só ligar nos telefones que estão na telinha, 3224-7017 ou 3224-2944. Quem fizer a sua pergunta ao professor Darrell, com certeza participará do nosso sorteio. Eu vou mostrar rapidamente que a gente vai estar sorteando para bater papo com o Darrell. Então vamos começar com Coisas do Brasil e a Livraria Católica Mãe Rainha, que oferece um kit de pedras brasileiras num estojo de madeira, e tem um segredo lá dentro que eu não entendi bem o que é não, tem uma coisa interessante lá dentro, vem uma mensagenzinha aí, tá? Bom, em Coisas do Brasil e Livraria Católica Mãe Rainha você encontra minerais e pedras preciosas, artigos de radiestesia, acessórios em pedras, incensos e aromatizadores, toda a linha de artigos católicos como os livros, bíblias, terços, CDs, camisetas, imagens em geral e, claro, a consultoria em pedras e cristais do grande Mário Ananda. Anote o endereço: Shopping Boulevard Martim Afonso, em São Vicente, rua de mesmo nome, Rua Martim Afonso, 220, loja 125. O segundo item de sorteio é dos voluntários do Centro Espírita Ismene de Jesus, que oferece o livro Reuniões Mediúnicas e os vários tipos de mediunidade, de Alírio de Cerqueira Filho. Você pode ajudar o Ismene de Jesus adquirindo livros espíritas diretamente de sua livraria, na Rua Campos Melo, 312, em Santos. O terceiro item do sorteio é da livraria Pingo de Luz, que gentilmente sempre oferece um livro. Hoje o livro é Dia a Dia com Chico e Emanuel, de Chico Xavier e, claro, ditado pelo espírito de Emanuel. Um pingo de luz no coração do Gonzaga com as mais diversas obras do Espiritismo. Você encontra na Pingo de Luz, pertinho da Praça Independência, na Avenida Marechal Deodoro, número 11, no Gonzaga, em Santos. A Rap Science oferece o livro, que é um best-seller, já foi escrito em todas as línguas, agora está no português, Curando a Si Mesmo, a verdadeira relação entre o corpo e o espírito, do grande mestre Ryoho Okawa. Esse fantástico livro, inclusive, está à venda, para quem não for sorteado, na Rua Itororó, 29, no centro de Santos. A Livraria Espaço Plural, virtual, é uma livraria virtual, uma maneira barata de você comprar os livros hoje. Você recebe em casa, é mais em conta, preço menor, né? E é da Baixada Santista essa livraria virtual, então vamos prestigiar, né? Está oferecendo aqui para o nosso sorteio esse livro do Meu Pequeno Evangelho, Ensinamentos de Amor em Forma Divertida, de Maurício de Souza, para crianças e adolescentes. É ecumênico, tá bom, esse livro? Acesse o site e pesquise os livros, www.livrariaplural.com.br, livrariaplural.com.br. Deixa o e-mail, por favor, Carol, livrariaplural.com.br. Ok? Aí, muito bem. Olha, esse bloco é um oferecimento do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que tem mais de 24 anos de especializações no Brasil, China, França, Bélgica, e ele que aprimorou seus tratamentos com base na matéria, energia e consciência de cada indivíduo. A base
de oligoelementos, essa terapia vem rompendo fronteiras e trazendo grandes resultados nos distúrbios físicos, emocionais e metabólicos. Você pode saber muito mais acessando o site santineortomolecular.com.br. Ele tem a clínica em São Paulo, mas como muita gente de Santos, da Baixada Santista, ia para São Paulo procurar um bom ortomolecular, então ele resolveu se instalar aqui em Santos 2 dias por semana no Smart Center. É lá que ele atende. É só ligar para o telefone e marcar, agendar a consulta. 3285-6993. 3285-6993. E um último recadinho, eu sempre dou esse recadinho toda vez que nós estamos chegando próximo da primeira quarta-feira do mês, que é a reunião da ABRAS, né, que é a Associação Brasileira de Alzheimer. Se você tem um parente, se você é um cuidador de alguém que tem Alzheimer, essa reunião é de graça, né? Você vai ser orientado, não paga absolutamente nada, não precisa se inscrever, é só comparecer. Vai ser nessa quarta-feira agora, que é a primeira quarta-feira do mês, dia 7 de outubro, quarta-feira, às 8 horas da noite, na Unifesp. Para quem não sabe, fica na Avenida Ana Costa, 95. Então é só aparecer lá, tá bom? Ana Costa 95, na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, é gratuito, não precisa nem se inscrever, é só aparecer, ok? Professor Darryl, obrigado pela sua participação mais uma vez. O Darryl não é convidado, é um grande amigo, ele faz parte também, então o DNA também dele está ligado ao Fronteiras da Ciência, com certeza. Alguns anos de conexão, né? Sempre agradeço o convite, o papo sempre é bom, né? E nós temos coisas em comuns, né? Compartilhamos das mesmas ideias, né? Eu acho que sim, e mais, né, nos últimos anos, inclusive, que a gente tem tido mais contato também, inclusive, né? Então, é uma jornada, né, pra gente isso. Não tenha dúvida. Da onde surgiu a sua ideia de começar a fazer com que a sua vertente focasse esse lado do estresse, essa preocupação? Uma vez que você, como antropólogo, também tem as suas ligações, evidentemente, mas você estava bastante voltado nas interpretações de sonhos. Eu fiz, na verdade, paralelo ao curso de interpretação, não é nem interpretação, na verdade, a pós-graduação que eu fiz foi na área de gestão de estresse, com 2 aspectos. Um deles era interpretação e análise de sonhos, o entendimento do sono. Esse foi um dos aspectos da pós-graduação. O outro aspecto da pós-graduação, que eu quase nunca mencionei muito a respeito, porque foi tido por muitos anos como algo muito místico, foi tido por muitos anos como alguma coisa com um certo nível de preconceito, particularmente dentro da instituição científica. Naquele mesmo período, na pós-graduação, eu também fiz, neste curso, um curso sobre gestão de estresse por meditação. Por meditação? Por meditação. Então, o curso, na verdade, era alguma coisa relacionada à meditação clinicamente padronizada, que era um ramo de especialização da meditação transcendental, né? Então, por muitos anos eu pratiquei meditação quando era bem mais jovem, né? Então, foi um paralelo, uma coisa com a outra. E aí, depois disso, me voltar realmente a me dedicar para o assunto, isso foi bem mais recente, mais ou menos uns 3 anos atrás, quando eu alcancei um pico de estresse na minha vida que eu, sinceramente, achei que eu fosse surtar. E, de fato, em pequenos instantes eu já estava surtando mesmo, num nível de agressividade muito alto, tolerância zero com quase tudo, sempre com um nó na garganta, sempre, sabe, preocupado com o que ia acontecer nos próximos 15 minutos. Temperança zero, né? Zero. Trabalhando para petrolífera, sabe, e de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano todo por 10 anos. E quando eu finalmente decidi que estava na hora de acabar, era quase patético de me assistir, porque rescindi o contrato e a primeira coisa que eu fiz foi fazer um mini cruzeiro e chorei continuamente. Qualquer parada que dava, qualquer buzina do navio que tocava, numa missa que eu fui assistir na Catedral no Rio de Janeiro, sabe, eu estava realmente no limite. Foi quando eu comecei a pensar que estava na hora de mudar, em definitivo, e começar a tomar atitudes que me levassem a me distanciar da raiva, me distanciar do estresse, enfim. E foi daí que eu retomei essa linha de pensamento. E cristalizou mais recentemente, em março, quando eu fiz um curso de saúde integral com o físico Amit Goswami, que é o precursor das pesquisas, né? É o papa das pesquisas em física quântica, e muita gente já ouviu falar dele
por causa do filme Quem Somos Nós, né, e por causa do livro Quem Somos Nós. E eu fiz um curso de saúde integral com ele e percebi que nós devemos a nós mesmos assumir uma linha mais light com as coisas, né? Menos exigentes conosco mesmos, né? Mudança de postura. Uma mudança radical, inclusive de cosmovisão. Não é só como você se relaciona com outros, mas como você se relaciona até com o seu meio ambiente. E perceber que tem alguém que é o suprassumo da física, por um lado, ser também o suprassumo da simplicidade, por outro. É um cara que é o que há de melhor em estudos de física, mas quando você encontra o cara, ele usa um chapéuzinho colorido tipo indiano, uma calça caqui parece meio surrada, sandália de dedo tipo, né? E dando os cursos dele dessa forma. E uma pessoa de absoluta simplicidade e de compreensão profunda das coisas. Então o meu caminho foi esse. Foi esse, né? E me faz lembrar também do Bruce Lipton, que ele narra no livro dele, o Bruce Lipton, do livro Biologia da Crença, ele narra que ele também estava como um cientista estudando, era um biólogo bastante renomado no mundo, nos Estados Unidos, ele estava numa grande universidade americana. Quando ele decidiu largar tudo, foi dar aula numa universidade no Caribe, né? No Caribe, não sei qual foi, uma ilha do Caribe, ele foi lá numa universidade e ele viu que lá às 5 horas da tarde todo mundo parava de fazer, seja lá o que for, todo mundo ia pro pôr do sol. Contemplar o pôr do sol, a ilha ia. No começo ele colocou uma certa resistência, depois ele começou indo, foi aí que deu o start dele, né? Daí ele falou, nossa, isso é viver. Né? Largou aquela universidade e começou uma banda de rock. Foi a revolução radical dele foi essa. Mas o grande babado é que ele tinha as condições de pesquisa para poder fazer descobertas incríveis na área da biologia molecular, né? Mostrando como que quando você muda a sua intenção, como que quando você reorganiza a fiação cerebral, que eu gosto de chamar disso, você consegue resultados incríveis. E a meditação? Né? Porque o Ocidente está se rendendo à meditação. Finalmente. Está se rendendo. E eu estou vendo isso acontecer na minha geração. Está acontecendo agora. Eu estou vendo isso. Os médicos, todo mundo hoje recomenda a meditação. Mas existe alguma comprovação científica, por exemplo, dos resultados, além de prático? Porque a comprovação ela é prática, cada um que pratica percebe em si a modificação. Né? Não precisa de comprovação científica para me convencer, não precisa disso. Mas, independente disso, a ciência tem alguma... buscando caminhos? São milhares e milhares de resultados de pesquisas que mostram que tem efeito praticamente instantâneo na redução dos níveis de estresse. Dentro de 4 minutos que você está meditando, você já reduziu a emissão do hormônio que provoca o estresse, que é o cortisol. Redução da ansiedade. Porque você não tem tanto estresse, reduz a sua ansiedade. E porque você não tem tanta ansiedade, você daí consegue controlar, de certa forma, porque melhora o sistema imunológico, você consegue controlar, desenvolver uma série de doenças. Para quem é hipertenso, a pressão normaliza. Isso. Então, existe... O primeiro que começou a estudar isso de uma forma efetivamente clínica, de que eu tenho conhecimento, é um médico de Harvard chamado Benson, que atribuiu à meditação um efeito que ele chama de efeito relaxamento. E ele conseguiu demonstrar, inclusive colhendo sangue de pessoas enquanto elas estão meditando, pessoas que estão atreladas aí às máquinas, eletrocefalograma, enfim, ele conseguiu demonstrar uma série de efeitos positivos que à época, que foi na década de 70, foi profundamente rechaçado pelos próprios colegas da Universidade de Harvard. Hoje eles têm um centro de estudos nisso lá, né? Yale produz, Oxford produz, a Universidade de São Paulo produz. Então, você tem hoje os grandes centros médicos, os grandes centros de pesquisa acadêmica relacionadas à saúde de um jeito ou de outro, demonstrando em resultados absolutamente estatisticamente seguros que a meditação efetivamente não tem contraindicação se feita corretamente. Não vou dizer para a pessoa parar de tomar um medicamento que ela está precisando tomar só porque ela está fazendo meditação. Claro, mesmo porque é um processo gradativo, né? E pode levar anos. Né? Então, não querendo desestimular a ideia também, mas algumas pessoas alcançam resultados mais definitivos depois de mais tempo. Então, essas pesquisas demonstram estatisticamente que pessoas que meditam têm um bem-estar maior e têm saúde melhor do que os que não meditam. Do que os que não têm. São muitas histórias do próprio professor Hermógenes, o grande mestre da yoga brasileiro, faleceu recentemente. Ele, quando tinha 40 e poucos anos, ele adquiriu uma tuberculose que na época era fatal, na época
a chance de sobrevivência era muito pequena, o médico tinha dado para ele pouco tempo de vida. Foi quando ele largou tudo, ele foi se dedicar a yoga, que também estava começando no Brasil, e a yoga está ligada à meditação. É uma das formas, né? Sim, sim, sim. Ele mesmo cita isso, ele cita que grande parte da prática da yoga dele está dentro da meditação, e ele morreu com 80 e poucos anos, mas esbanjando ainda energia. Esse ano, né? Esse ano. É mais um exemplo de uma pessoa que estava até condenada, né? E o que é engraçado é que você vê que essas práticas eram lugar comum e coisa do dia a dia há milênios. Sempre foi prática comum no Oriente e, mais uma vez, eles estão muito adiante do Ocidente nesse tipo de pesquisa, embora nem sempre pesquisas que envolvam um certo grau de, digamos assim, responsabilidade investigativa, do tipo, esse daqui é o efeito, esse daqui é o resultado, essa é a causa, tipo. Mas não, eles já, mesmo misturando muitas coisas místicas nas práticas, como o budismo fez e faz, estão muito adiante da gente no sentido do entendimento de como funciona a mente. Embora não através de máquinas que estejam atreladas ao corpo, enfim, e de pesquisas estatísticas e coisas do gênero, né? Mas eles estão adiante da gente na prática e no conhecimento de como funciona a mente. Da mesma forma que o espiritismo está adiante da maioria das religiões cristãs, o que diz respeito à investigação do espírito, né? De como que funciona isso daí. Da mesma forma que o catolicismo está adiante de muitas quando diz respeito à questão da caridade. Né? Então, mas são departamentos que por milênios foram literalmente não apenas ignorados, mas ridicularizados por pessoas que não tinham nenhum conhecimento a respeito do que de fato acontecia. E eu costumo sempre dizer, você pode achar que a coisa não é verdade, mas porque você acha que não é verdade, não quer dizer que ela não seja. É verdade. Não é? Claro. Então a verdade é muito desse jeito, a gente tem que aceitá-la como ela de fato se expressa depois, né? E o Oriente sempre teve adiante. Sempre teve isso. Sempre teve adiante. Do Darryl de 3 anos atrás para hoje, quanto melhorou de 0 a 10? Eu gostei muito de um livro que eu li recentemente de um cara chamado Harris, Dan Harris. Ele é um âncora de um jornal importante americano, e ele escreveu um livro sobre meditação que ele descobriu, inclusive, mais recentemente do que eu, né? Mas de todos os nossos amigos, a pessoa que pratica há muito mais tempo é o Nelson, né? Que está muito adiante da gente também nisso, mas o título do livro dele é sensacional, 10% mais feliz. 10% mais feliz. Agora, por quê? Mas é pouco, 10% mais feliz? Aí que tá. Vamos supor que você alcance em algum departamento da sua vida 90% de felicidade. 10% de felicidade a mais é muita coisa. Agora, se no seu dia a dia, nas coisas comuns que você faz, você tiver 10% a menos de estresse, se tiver 10% a menos de ansiedade, e por causa disso, ou também com isso, você tem 10% a mais de felicidade, é um avanço incrível na vida da pessoa. Eu não estou dizendo que eu sou 10% mais feliz ou 10% menos feliz, porque 10% é um número muito subjetivo. E outra, você não está 100% do tempo feliz, com nada. Isso é verdade. Não é? Claro. Mas o que é um efeito que eu acho espetacular? Você passa a ter muito mais paciência com coisas. Segunda coisa que te acontece, você desenvolve um nível de compaixão que você não tinha antes. E isso te traz um bem-estar profundo e afeta quem está ao seu redor. Você ouve as pessoas que estão ao seu redor começar não apenas a falar do jeito que você fala, mas reagir do jeito que você reage. O que torna o seu ambiente mais tranquilo. E quando o seu ambiente está mais tranquilo, isso reflete em outros ambientes. Você vê que tem um efeito multiplicador. Ele vai transmitir. Então, de 3 anos para cá, o meu foco de vida mudou completamente. Quem me conhece sabe. O seu de 3 anos para cá não é 10%, é muito mais. Não, o meu foco de vida mudou muito. Se fosse colocar em escala de felicidade, eu diria que 10% não é um número que não é razoável, não. É um número bem razoável. Mas o meu grau de dedicação comigo, o meu grau de interesse com certas coisas, o meu grau de despreocupação com muita coisa, isso mudou bastante. Mudou. E você me conhece há esse tempo e muito mais. E eu imagino que qualquer um que me observe, e por muita influência propriamente até mesmo da sua filha, eu mudei ainda mais um aspecto importante na minha vida. Virou vegetariano. Virei vegetariano. Minha filha é vegetariana, sim, por ideal mesmo. E foi... Veio de nascença, minha filha é de nascença. E no meu caso foi muito mais por um profundo sentido de compaixão com vida alheia do que por não querer comer carne em si.
né? Porque eu acho até saboroso, mas o processo que leva a possibilidade da carne daquele bicho virar alimento para mim é um processo de degradação tal, de agressão tal assim, que não dá. Eu penso assim em relação à carne vermelha, mas em relação, por exemplo, a peixes e frutos do mar, eu não penso assim. Até porque eu tenho uma desculpa, eu falo assim, puxa, Jesus mesmo foi, todos os amigos dele, todos os apóstolos eram pescadores, ele comia peixe. Tem sustentação bíblica. O grande mestre Jesus comia peixe. Tem sustentação bíblica para o consumo de carne, sim, não tem nenhuma dúvida com relação Então eu uso essa desculpa, o peixe eu como. Não, mas eu não acho que... É uma questão profundamente pessoal. A gente já tem em cima da hora desse bloco, já me cobraram aqui o término do bloco, mas eu quero acabar esse bloco só dizendo uma coisa que foi engraçada, que eu sempre me lembro disso, você sabe bem do que eu vou falar, que uma vez, que nós somos vizinhos em Campos do Jordão, né? Nós temos um imóvel no mesmo condomínio, vizinhos no mesmo condomínio, um lugar muito bonito, no meio da natureza, um lugar muito aprazível. E um dia reunimos amigos em que o Darryl ia ser o nosso orientador de meditação, nosso coordenador, ensinar algumas técnicas para a gente e também ia trabalhar com o grupo lá. Então fomos no sótão da minha casa, né? Fomos no sótão lá em cima, que era mais aconchegante, sentamos lá e a minha cachorrinha é Shih Tzu, né? Da raça Shih Tzu, foi junto, subiu as escadas para o sótão, foi junto e eu escutava o Darryl falar assim, agora, né? Respirem profundamente. Eu escutava a minha cachorrinha fazendo... Eu falei assim, acho que a cachorrinha está entendendo melhor que nós aqui. Esse é o nível de contágio disso. Tem um nível de contágio que envolve... E as pessoas acham engraçado ou não acreditam. Mas tem um nível de contágio dentro do ambiente que você está que é impressionante. Basta observar. Basta observar um ambiente onde tem uma pessoa que medita, como as outras são influenciadas por isso. A minha esposa fala, vou meditar. A minha cachorrinha vai junto, correndo, vai lá e tchum, fica juntinha, quietinha. Se ela medita, eu não sei, mas que ela fica quietinha, ela fica. Eu acho que alcança o nível de consciência, sim. Bom, então deixa eu dar um recado da Livraria Espaço Plural, livraria aqui da Baixada Santista, onde você encontra livros de qualidade e de diferentes segmentos, incluindo religiosos, de cultura e de autoajuda. Esse é o telefone que está no ar, mas eu peço que jogue o site, tá bom? Hoje sabemos que uma das maneiras mais práticas e econômicas, mais baratas, você paga menos, né? De adquirir bons livros, eles têm livros de todas as áreas, né? De forma virtual. Para quem é da Baixada, para quem é de Santos, por exemplo, não paga frete, o frete é gratuito, e se precisar para dar de presente, eles também já mandam embrulhadinho de presente, bonitinho. Então, ó, você paga menos, recebe em casa, tem muitos estilos de livro, é só consultar o www.livrariaplural.com.br. Ó, livrariaplural.com.br. Ou pode ligar para o telefone, que é 4141 3130. Voltamos já com o professor Darryl Champion, rapidinho. Coisas do Brasil, a melhor referência em pedras preciosas e minerais. Grande variedade de artigos esotéricos, joias, enfeites, artesanatos e consultoria em pedras e cristais. E agora, em parceria com a Livraria Católica, a Mãe Rainha, você encontra bíblias, livros, terços e imagens religiosas. Coisas do Brasil, 3468-9000. Dicas do Enem. As provas do Enem já estão aí, mas não se esqueça, conheça o local da prova com antecedência e seja pontual. Outras dicas em mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Ministério da Educação, Governo Federal. A Unisanta realizará o 7º Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, COBRIC, criado com o objetivo de despertar vocação na área da pesquisa e estimular a produção científica. Inscrições e trabalhos científicos até 5 de outubro pelo site www.unisanta.br/cobric. Universidade Santa Cecília, primeira da Baixada em ranking mundial sobre excelência de pesquisas. Olha, esse bloco é um oferecimento do terapeuta holístico José Carlos Palermo, especialista em terapias espirituais e sonoras, que produzem uma massagem sonoro-vibratória, sem toque, desbloqueando tensões, aliviando dores crônicas, crises de ansiedade,
quadros de tristeza, pânico e melancolia. O Palermo também aproveita para comunicar que ele estará ministrando um curso de psicologia transpessoal, é conhecida como psicologia da alma, tá bom? Esse curso retrata a prática de seu trabalho em consultório, que ele já tem aí há mais de 15 anos, né? Utilizando instrumentos sonoros com a finalidade de levar a cada aluno a um transe para que possam vivenciar e acessar a vida num outro plano de consciência mais sutil e compreender em maior escala a transição planetária do qual estamos vivendo. Entender o que de fato somos é o grande objetivo da psicologia transpessoal. Esse curso será ministrado nos dias 23, 24 e 25 de outubro agora, tá? 23, 24 e 25, na Casa da Luz de Santos. Os interessados, a inscrição para o curso, ou se quiser fazer um agendamento com o Palermo, é só ligar no 3289-1230, deixa recado na secretária eletrônica que ele retorna, 3289-1230. O comunicado da loja Merlin sobre o sucesso total da vela de Marsala para fazer uma ótima limpeza de ambiente residencial ou no trabalho. Nessa vela chegou um novo lote, porque o pessoal compra mesmo, essa vela é um sucesso. Outro excelente artigo também é a vela desatadora de nós, de mel, que é maravilhosa para ajudar a desatar os nós do caminho, de ordem familiar, profissional, para melhorar as vendas ou mesmo relacionamentos. Chegaram os livros também da Cristina Cairo, né? Cristina Cairo é um grande sucesso, esteve aqui recentemente no Fronteiras da Ciência, as pessoas estão sempre procurando os livros dela, também tem livros novos dela na loja Merlin, tá? Loja Merlin, tudo em produtos religiosos e esotéricos, com o melhor preço do mercado de Santos. Se você quiser uma melhor orientação sobre esses produtos, é só procurar o André da loja Merlin. Endereço? Facinho, no Gonzaga, na rua Pereira Barreto, número 12, é uma rua que é do ladinho do shopping Miramar. Então eu vou repetir, rua Pereira Barreto, número 12. Os telefones estão funcionando de novo? Então, ok, estávamos com um pequeno probleminha, uma linha nossa, tá? Mas parece que foi resolvido o probleminha, então as duas linhas estão funcionando. Vamos lá, 3224-7017 e 3224-2944, pode ligar para qualquer linha que agora as duas estão funcionando. E manda a sua pergunta para o professor Darrow, já estou com várias aqui, né? Deixa eu só aproveitar para dar um recadinho do nosso amigo Nelson Tarruzzi. Vamos lá. Né? O Nelson Tarruzzi, o Nelson Tarruzzi, que é o dono da Casa Viva, né? Ele mora no Campo Grande, é dono da Casa Viva, que fica ali no shopping do lado, aquele shoppingzinho da Epitácio Pessoa, pertinho, atrás da Igreja de Imbaré, bem atrás da Igreja de Imbaré, a Casa Viva, produtos naturais. Ele foi o criador do Facebook, do Fronteiras da Ciência, que bomba, o pessoal coloca cada coisa lá que eu não sei de onde vão buscar, fatos curiosíssimos, científicos, espirituais, né? Eu acompanho por fora, né? Eu gosto de ler o que o pessoal coloca lá, às vezes eu coloco alguma coisa também, mas é um sucesso esse grupo, ele que é o coordenador, ele está dizendo que todo o grupo está acompanhando o programa com você, viu, galera? Bacana. Bom menino. Bom menino, bom menino. A Olga Bonza, do Campo Grande, fala assim, olha, o programa está muito interessante com o professor Darrow. E claro, como você já esperava, a pergunta de sonho. Sim. Sonhar muito com parentes falecidos significa alguma coisa? A pergunta é clássica e a resposta também. Eu sempre coloco em 3 níveis, sonhar com pessoas que já foram, ou que desencarnaram, enfim. Eu diria que a maior parte das vezes a gente simplesmente está lidando com as saudades que a gente sente da pessoa. A nossa mente tentando se ajustar à ausência. Costumo jamais de lamber ferida. Essencialmente o que a gente está fazendo é cicatrizando a ausência. Eu não tenho condição de negar que talvez a pessoa esteja realmente comunicando-se com a gente também. E também eu acho que num terceiro nível a gente está sonhando sobre a gente mesmo, mas um aspecto da gente que já não mais vive. Em outras palavras, a gente deixa um aspecto da nossa personalidade morrer. E quando a gente sonha sobre a pessoa que morreu, de fato a gente está sonhando sobre a gente e esse aspecto da gente que a gente deixou morrer. Né? Então são 3 grandes vertentes e eu acho que qualquer uma delas pode ser válida dependendo do contexto em que você tem esse sonho. Né? Okay. Então não tem uma resposta melhor do que essa, a não ser que eu ouvisse o sonho de fato. Aí precisa pesquisar melhor o fato. O próprio sonho. Deixa eu fazer a pergunta também do Maurício Ferreira, de José Menino, porque em seguida eu quero falar do seu livro. Certo. A pergunta é o que é meditar, porque eu sei que nós vamos entrar no contexto do livro.
Foi uma curiosidade muito grande que eu tive quando eu recebi uma pergunta do editor do meu livro. Ele falou, olha, é interessante, mas você precisa dar uma definição mais prática, porque a maioria das pessoas, quando pensa em meditar, pensa que é contemplar um problema, ou pensar sobre um problema, meditar sobre aquele problema. Quando, na verdade, e ele falou, ele disse para mim, descobri que não é nada disso. Na verdade, o grande objetivo da meditação é fazer com que você traga a sua mente para o momento presente. Você trazer a sua mente para o momento presente significa você não ruminar o passado e você não ficar preocupado com o futuro. Você estando no presente, não ruminando o passado, não preocupando com o futuro, você efetivamente consegue diminuir os seus níveis de estresse. Porque, afinal das contas, tudo naquele momento é você. Você está treinando a sua mente, ou você está apontando a sua mente para pensar apenas na repetição de um mantra, ou na repetição de um gesto, ou na repetição de uma música que você ouve. Muitas vezes até tem gente que medita caminhando, né? E o objetivo... É possível meditar caminhando? Meditar caminhando, meditar correndo, dançando, tem um monte de jeitos diferentes que as pessoas usam, porque tem gente que literalmente acha ruim ficar sentado 20 minutos seguidos repetindo um mantra. Muita gente realmente prefere não fazer assim, mas muita gente ao mesmo tempo gosta de caminhar. E isso aqui daí não é uma caminhada qualquer de você estar andando olhando para as árvores, é uma caminhada na qual você presta atenção constante e permanente ao movimento que você faz. Chama plena atenção esse tipo de meditação. Mas fundamentalmente o objetivo da meditação nesse nível é trazer você para o momento presente, para você não ter de lidar com o passado e com o futuro. E é nesse momento que a mente entra numa condição, o cérebro então daí entra numa condição, onde ele consegue eliminar o estresse pelo menos por aqueles minutos. Vamos supor que você faça isso 2 vezes ao dia, 20 minutos, que é o que eu faço. Durante 40 minutos do seu dia você está garantido que você está trazendo a sua vida para o agora. E nesse período o seu cérebro descansa das grandes preocupações. Olha a estatística. 70% dos seus pensamentos todos os dias são pensamentos repetidos. E 90% dos seus pensamentos repetidos são ruins. É você lembrando de alguém que traiu você, é você lembrando de um colega de trabalho que puxou seu tapete, é você lembrando de uma dor que você está sentindo, é você pensando, caramba, o que eu vou fazer amanhã porque eu não tenho dinheiro para pagar as minhas contas. 90% dos seus pensamentos repetidos são ruins, e 70% dos seus pensamentos são ruins. Como é que a gente pode sair de um ciclo de negatividade se a gente passa 90% do tempo pensando coisa ruim? Coisa ruim. Não é? Então, o grande objetivo da meditação, primariamente, principalmente no que diz respeito à gestão do estresse, é justamente isso. Impedir você de ficar ruminando. Né? Alguns dizem que o objetivo final é você alcançar o que a gente chama de silêncio absoluto, que é onde a sua mente não pensa, que é muito difícil de alcançar. Esse o objetivo. Tem gente que vai passar a vida meditando e não vai conseguir. Porque o pensamento permeia você o tempo todinho. Mas para atingir bons resultados não precisa chegar nesse ponto. Não, e não mesmo. E alguns livros que você lê e a sua própria prática, você vai falar assim, nossa, eu estou meditando, mas eu estou pensando em tanta coisa ao mesmo tempo. Só que o curioso é que, à medida que você progride na sua prática, os seus pensamentos tornam-se menos repetitivos e tornam-se menos insistentes em coisas ruins. Isso durante o dia? Ou durante a meditação? Durante a meditação. Durante a meditação. Mas o efeito posterior a isso... Também é esse? É esse, porque você começa a prestar muito mais atenção em você mesmo. Você passa a prestar muito mais atenção naquelas coisas que realmente te interessam. Você tem um filtro melhor nos pensamentos, seria isso? Um filtro. Você filtra melhor e, por consequência, você tem uma concentração mais alta, você tem menos reação negativa, você tem muito mais paciência e muito mais calma com as coisas. Darryl, é isso que as pessoas vão encontrar no seu livro, E Eu? O E Eu, ele traz um pouco mais do que só isso. Efetivamente, eu não gosto de chamar de receita, mas ao longo dos anos que eu fui estudando o tema, e principalmente nos últimos meses, eu comecei a criar um quadro de o que foi necessário para mim. Essa é uma receita que eu fiz para mim. O que foi necessário eu fazer para que eu conseguisse melhorar um pouco, reduzir um pouco o meu estresse. E o que o livro mostra são essencialmente os caminhos que eu segui. Eu mostro como que a gente precisa repensar o jeito que a gente vê a vida, o mundo que nos cerca.
Eu discuto dentro desse livro como que, de repente, você começar a prestar mais atenção na sua própria respiração. É uma chave profunda para você melhorar a sua saúde de muitas maneiras, como, por exemplo, uma melhor irrigação de oxigênio. Você tem um sistema circulatório melhor, você tem um sistema excretório funcionando melhor, você recarrega as suas cargas ou suas baterias com uma respiração melhor. Né? Seja no aspecto físico, seja no aspecto emocional. Claro, né? Porque daí você começa a direcionar a sua vida melhor. Eu vou querer conversar um pouco mais no terceiro bloco também sobre o IEU e também ver como as pessoas podem adquirir o livro, né? Porque o livro do Darren não é físico, ele é virtual, né? Então vamos ver como que a gente faz para a gente adquirir o livro, tá bom? Esse livro, evidentemente, é da experiência da vida do Darren, que ele conseguiu reverter uma situação não muito favorável, de 3 anos para trás para cá, fazendo parte do estudo. Então não é um livro só escrito aleatoriamente, é um livro com base científica e com base também experimental, né? Por isso que o livro dele já é um sucesso. Eu vou dar 6 recadinhos, porque para a gente viver bem também, é bom a gente fazer parte de participar de palestras, de grupos, de workshop, participar de uma série de coisas, né? Que é bacana. Eu acho que a agenda do Fronteira serve para isso também. Vê se das 6 que eu vou falar, uma você não se interessa. Vou começar com a agenda agora. Vamos lá, Carolzinha, joga aí na telinha, começando com a Rap Science. Ó, já fala de meditação express, que é uma meditação rápida. Essa meditação ela é produzida no Japão, dura 30 minutos, é toda terça e quinta-feira, pode ir na terça, pode ir na quinta ou nos 2 dias, da 1 a 1h30, tá bom? Na hora do almoço, da 1 a 1h30, já eu dou o endereço da Rap Science. E vai ter também na Rap Science uma palestra especial chamada A Verdade sobre a Depressão. Tudo que nós estamos falando aqui também. O palestrante é o Dr. Keiichiro Koga, que é médico. Dr. Keiichiro Koga é médico e professor de medicina formado pela Unicamp. Grande defensor da meditação, tá vendo? O público-alvo é para pessoas com depressão, pessoas para evitar recaídas, né? Médico, psicólogo, psiquiatra, terapeuta em geral, qualquer pessoa que esteja interessado nesse assunto. Custa R$25. E esses R$25 são revertidos em um livro. Quer dizer, além de você assistir a palestra, você paga 25, mas isso vira um livro do mestre Okawa, tá bom? Então, na verdade, isso é de graça. Vai ser no dia 17 de outubro, sábado, às 15 horas. Tomou nota? 17 de outubro, sábado, às 15 horas. A Rap Science fica na rua Itororó, 29, no centro de Santos. Então aí lá, ó, Rua Itororó, 29, no centro de Santos, mas é bom ligar, né? Deixar o seu nome no 3219-4600. 3219-4600. A taróloga Fátima Ramos anuncia o atendimento de tarô e baralho cigano, com previsões até o mês de dezembro, com hora marcada. São técnicas diferenciadas exclusivas para decisões, profissão, saúde e amor. Durante o atendimento, que também é terapêutico, a Fátima Ramos realiza alinhamento dos chakras e oferece indicação de florais necessários para o período. O alinhamento dos chakras tem como objetivo não só a harmonização pessoal, mas também favorecer a abertura do jogo de cartas do consulente. E ela também vai dar cursos no dia 20 de outubro, às 4h30 da tarde, sobre tarô, arcanos maiores e a mandala astrológica. São 8 aulas, 1 por semana e com prática. E também no dia 20 de outubro, às 19 horas, vai ter o curso de baralho cigano. São 8 aulas, 1 por semana. O local é na Escola Santista de Astrologia, que fica na rua Goitacazes 8, Altos Gonzaga Santos. E os telefones 3284-9714 ou 3394-9714. O terceiro recado vem da Escola Recanto dos Saberes, que comunica a pictopsicografia com Miguel Fonseca. Entre em contato e conheça seu anjo protetor, mentor ou guia espiritual através do retrato pictopsicografado pelo médium Miguel Fonseca. Durante o trabalho você receberá orientações do seu próprio mestre guia através de psicografia para iluminar a sua vida. O atendimento individual, duração 2 horas e as vagas são limitadas. O ano passado ele esteve aqui e lotou rapidinho. E também tem os trabalhos psicográficos com a médium Vera Chagas, mandala pessoal, perguntas e respostas, jardim espiritual, animal de poder, tratamento espiritual e também mensagens de um ente querido desencarnado. Ela faz a psicografia também.
vai ser no dia, esses dois estarão do dia 23 a 27 de outubro, tá bom? Agora, de 23 a 27, mas tem que agendar o horário, tem que ligar lá no 3025 2454. O local é na Avenida Bernardino de Campos, 127, sobre a loja, em Santos. Quarto recado vem da terapeuta holística Eliane de Queiroz, com atendimento com mesa radiônica, que é um instrumento de conexão, percepção e transmutação de energias. A mesa associa radiestesia radiônica e mantras para detectar e transmutar as energias em atuação na pessoa que está sendo cuidada, a fim de gerar harmonia, coerência e positividade em todos os setores de sua vida. Como a mesa atua em muitos níveis energéticos, as mudanças são percebidas no seu dia a dia no sentido de uma vida melhor, conectada às leis universais. O atendimento é com hora marcada em seu consultório, é só ligar no 99172-9798, deixa seu recado com telefone e nome, claro, que ela vai te retornar, tá bom? O local de atendimento é na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 311, Sala 3, em Santos. E ela também vai dar o curso de Reiki nível 2, no dia 18 de outubro, para quem já fez o nível 1, claro, na Casa da Luz, informações do mesmo telefone, 99172-9798. O quinto recado vem da terapeuta Katyayana Guevara sobre a palestra Ser Feliz é Sua Escolha. 7 passos para desenvolver o equilíbrio interior e quebrar as barreiras do medo. Vai ser no dia 25 de outubro, que é domingo, às 3 horas da tarde. O local é no Mercury Santos Hotel, o antigo Clube 15, é Clube 15 lá ainda, de novo, né? Na Avenida Washington Luiz, 565, em Santos. O ingresso antecipado é R$40, até o dia 23 de outubro. Depois passa a ser 50. Pontos de venda? Livraria Pingo de Luz no Gonzaga, ou no consultório da Katyayana Guevara, que fica na Avenida Dino Bueno, 55, Sala 2, Ponta da Praia. Mais informações pelo telefone 3019-6639. E o último recado vem da Escola Santista de Astrologia, com muitas promoções para o mês. Começando no dia 9 de outubro, o atendimento individual de mapa astrológico kármico, com Nádia Oliveira, que vem de São Paulo. Dia 20 de outubro, às 20h30, o efeito de Saturno em trânsito nas casas astrológicas, com Georgia Jorge, são 2 aulas. No dia 20 de outubro, às 16h30, curso Tarô Arcanos Maiores e a Mandala Astrológica, 8 aulas. 20 de outubro, às 19 horas, curso de Baralho Cigano, são 8 aulas também. 22 de outubro, meu aniversário, Mitologia e Astrologia, 8 aulas com Márcia Bernardo. No dia 29 de outubro, vai ter a excursão do Fenômeno do Algodão. E no dia 14 de novembro, Beleza e Saúde pela Linguagem do Corpo, com a Cristina Cairo. Atendimentos de mapa astrológico, previsões, sinastria, escolha de dia para abrir empresa, cirurgia, iniciar um evento, mapa astrológico, kármico, tarô, numerologia e quirologia. Tudo isso você encontra na Escola Santista de Astrologia, na Rua Goitacazes, número 8, Altos, Gonzaga, Santos. Telefones 3284-9714 ou 3394-9714. E se você perder alguma informação da agenda do Fronteiras ou rodapé, é só acessar o nosso site, fronteirasdaciencia.com.br, depois clique no campo Agenda da Semana. Pumba! Todas as informações estão lá. Voltamos já com Daryl Champlin, é rapidinho. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Dia 10 de outubro, a Santa Cecília TV vai transmitir ao vivo, direto do Rio de Janeiro, o ensaio da Escola de Samba, que vai homenagear a cidade de Santos. Grande Rio, na Santa Cecília TV. Acompanhe todos os detalhes dessa grande festa que vai marcar o Carnaval do Rio de Janeiro. Santos, na Grande Rio. Santa Cecília TV, no Carnaval 2016. Alô, galera de Santos. Todos vocês que não estiverem aqui na quadra do Acadêmico Estudante Rio, no dia 10 de outubro, têm a obrigação de estar na TV Santa Cecília.
Dia 10 de outubro, à meia-noite. Cobertura da Festa da Grande Rio com exclusividade ao vivo. Santa Cecília TV. A TV que não para de crescer. Olha, quando o programa é bom, passa muito depressa. Já estamos no terceiro e último bloco. Faltou um comunicado do Manaloa Bem-Estarim, da minha grande amiga Dulceli Cobre, do Esaú, sobre a acupuntura. Você quer disposição, equilíbrio e harmonia? Experimente introduzir em sua vida o benefício da acupuntura. Você vai descobrir o que a China já utiliza, há milhares de anos, tudo que vem do Oriente, né? A gente está aprendendo agora. A acupuntura mantém o organismo em equilíbrio perfeito através da promoção do fluxo harmonioso das energias. Não espere ficar doente. A acupuntura é prevenção e não apenas tratamento. O Espaço Manaloa oferece atendimento em acupuntura tradicional e também estética, respeitando a filosofia da tradicional medicina chinesa. A pessoa responsável por isso é a acupunturista e fisioterapeuta Sheila Guerra. Você pode saber mais acessando o site do Manaloa, manaloa.com.br. O telefone do Manaloa é o 3222-2278 e o endereço Rua Goiás, 144, em Santos. Eu estou com perguntas muito interessantes dos amigos telespectadores, mas só mais um pouquinho do seu livro E Eu. I minúsculo, I, usado pela Apple, né? Ele está sendo processado agora, e eu, E maiúsculo, brincadeira, E maiúsculo, eu, né? E eu. Completar um pouquinho mais, a pessoa que vai pegar o seu livro, o que ela vai ter para ela? O que pode melhorar na vida dela? O que ela pode esperar? Como eu disse, em princípio é uma revolução pessoal pela qual a gente passa. Mas o que eu dou ali, e eu não gosto muito de chamar de uma receita ou um manual de instruções, porque a vida de cada um é a vida de cada um. E o que aconteceu ali foi muito a ver com o que aconteceu comigo. No primeiro capítulo eu dou uma introdução daquilo que eu passei nos 10 anos antes de eu passar finalmente a fazer essas mudanças. Mas o que eu indico é que se a gente não reprogramar o jeito que a gente vê o mundo, a gente vai continuar condicionado pelo mundo. E se a gente não tomar consciência de que a gente é o universo e não o universo é a gente, né? Enquanto a gente não tomar consciência porque disso, é difícil, né? A influência da sociedade é muito forte. Profundamente. A mídia faz uma influência muito forte, a família, o lado profissional, nós somos cobrados o tempo todo. O consumo. A gente está constantemente preocupado com o que a gente tem ou quer ter e não vive o atual, não vive um momento presente, que a gente está sempre preocupado com o que a gente vai ter, ou poder ser amanhã, né? E a gente sempre esquece do que a gente está vivendo neste momento. E não curtir o momento, né? Então, o livro traz esse tipo de sugestão. Eu divido em 3 partes. Eu discuto como que a gente reavalia a gente. Na segunda parte, eu discuto como que a gente tem que tomar consciência que o principal, ou talvez um dos mais importantes complexos que a gente tem, que é a respiração, a gente ignora. É um dos grandes momentos biológicos. A gente respira 21.000 vezes por dia e nem presta atenção nisso. É verdade. Não é? É automático. Então, a gente precisa reaprender a respirar para poder absorver mais oxigênio e revitalizar o corpo. Isso não é nenhuma brincadeira. A ciência finalmente está chegando nesse ponto. E na última parte do livro eu trato de como que a gente faz para meditar. O que é a meditação. Você ensina a meditação na terceira parte. Eu trago 2 ou 3 capítulos onde eu discuto apenas a ciência que está por detrás disso. E depois eu dou uma série de procedimentos de como é que você pode praticar, né? Como que a pessoa acha o seu livro? Entra na Amazon.com.br ou na Amazon.com ou na livrariasaraiva.com ou Virtual. na livrariacultura.com. Digita e eu no campo de buscas, já sai instantaneamente. É só clicar em baixar e ele já baixa para dentro do seu no computador, no iPad, no você iPhone. Você pode ler em qualquer, no qualquer coisa. E você já pode ler imediatamente. Então vamos falar devagar para as pessoas anotarem. Quem quiser o livro do Darryl, ele é virtual, você vai baixar no seu computador, ou no seu celular, ou no seu tablet, né? Entrando ou na Saraiva, www.saraiva.com.br, ou na Amazon.com, ou na Amazon.com.br. Isso. Na livrariacultura.com.br. Na Livraria Cultura também tá, na cultura.com.br. Tá também na Kobo, para quem lê muito no computador ou no tablet, vai reconhecer instantaneamente. É uma das maiores livrarias do mundo.
a Kobo, também está lá prontamente disponível. É um clique, e o que é muito interessante de livros virtuais é que o preço é muito baixo. Bem mais em conta, é bem mais barato. É menos da metade, normalmente 1/3 do preço num livro físico, e já está no seu computador instantaneamente. Agora, também eu estou oferecendo o livro como parte do workshop que eu vou oferecer no dia 15 agora. Ah, é? Quem se inscrever para o workshop ganha o livro. Vamos falar do curso já. Deixa eu só encerrar o capítulo do livro para deixar claro. Então tem todas essas possibilidades de adquirir o livro. E eu até quero fazer um desafio ao telespectador, né? Que quando você encontrar o Darryl na rua, ou em Santos, ou em Campos do Jordão, quando você encontrar o Darryl, parar e discutir algum ponto do livro que você leu do Darryl. Porque tudo que está lá dá um papo longo, dá pra gente conversar muito. Eu e o Darryl, a gente conversa muito, né? Muitas vezes a gente sentou para conversar, tomando um refrigerante, um whisky, uma cerveja, alguma coisa, comendo um salgadinho e batendo papo sobre isso, né? Muitas vezes fizemos isso. Então é instigante, não tenha dúvida que é instigante, porque é o lado bom da vida que ele está passando no livro. Então acho que você encontrar com o Darryl, não fala só oi para ele, para o Darryl no meio da rua, fala, peraí Darryl, né? Naquele ponto do seu livro, eu queria falar um pouquinho mais com você. Tá feito o desafio. E o curso que você vai dar? Então, eu vou dar um workshop justamente porque eu acho que é um momento interessante para muita gente. Porque tem gente que está estressada ao limite. Na verdade, 90% das pessoas se dizem estressadas. Desses 90%, um punhado sofre de ansiedade. E destes, um outro punhado já está entrando na fase da depressão, que é a terceira doença mais comum na humanidade, a depressão. Perde apenas para o coração, doenças cardíacas, para câncer e finalmente depois a depressão. E a Organização Mundial da Saúde acredita que até 2050, acho que eles disseram, vai ser a segunda doença mais prevalente da humanidade. E dá para controlar sem remédio, e dá para controlar com o seu próprio ímpeto, com o seu próprio impulso, através da meditação. Né? Então, eu acho que é um momento interessante para a gente fazer isso. Então, no curso você vai ensinar também meditação, workshop. De novo, como livro eu divido o workshop em 3 partes, porque é um workshop só de 3 horas. Né? Vai ser agora no dia 15 de outubro. 15 de outubro agora. Vai ser no Smart Center. Que você Smart Center, tá. Às 19 horas. Então, a partir das 19 até as 22. Que dia da semana? Cai numa quinta-feira. Quinta-feira, 19 horas. Dia 15 de outubro agora. E lá eu vou dividir em 3 partes também. Talvez a mais importante ser, claro, do ponto de vista prático, a meditação, mostrar como se faz, é a parte provavelmente mais importante. Mas não é, talvez, menos importante de a gente discutir como que a gente faz para rever a vida, né? Então a gente vai passar um bom tempo discutindo como é que a gente reprograma a consciência da gente, de certa forma, a passar a dar valor para as coisas que provavelmente vão ser, em última instância, mais importantes. Porque eu sempre gosto de citar o psiquiatra Augusto Cury, quando ele diz, tudo bem, você foi o profissional mais produtivo de toda a sua empresa, sem dúvida foi essa pessoa mais produtiva, mas você também quer ser o mais produtivo no leito do hospital? Então está na hora de você tirar o pé do gás, está na hora de você repensar a sua vida, se você está naquele ponto onde você está constantemente nervoso, irritado, sentindo mal, com falta de ar, com taquicardia, todas essas coisas. Dá para segurar. Dá para simular. Dá para segurar. Olha, eu estou com perguntas interessantes, mas você falou que é dia 15 e esquecemos de dizer como que faz para a pessoa fazer o curso. Eu sugiro entrar pelo meu site. Pelo seu site? Pode ser no seu site? Pode. Carolzinha, põe, por favor, o caractere do site do professor Darryl, né? Que é alfaomega.com.br. É .com, não tem o .br, então tem que... tira o BR, então tira o BR, já escreveram o BR lá. Então esse alfa-ômega tem que tomar cuidado, porque, né... o ômega não é só ômega comum, tem um H no meio aí, né? Então vou pedir para eles colocarem de novo, a gente fala. Deixa eu aproveitar e fazer a pergunta. Olha, a Rosângela Oliveira, do bairro Aparecida, diz que o programa está sensacional. Legal. Viu? E ela fala assim, já faço meditação, mas ainda sofro com o meio externo. Como faço para acabar com essas interferências? Teria alguma dica? Eu digo que, claro, você pode experimentar com diferentes tipos de meditação. Às vezes a meditação que a gente pratica pode não ser para aquele momento a meditação mais ideal para o seu caso. E tem dezenas de formas diferentes de meditação. Mas eu acho que todo meditante, que eu chamo de meditador, passa por esse momento de questionamento. Porque você no começo parece que você tem uma sensação de muito mais euforia com a coisa. E de repente passa a ser o dia a dia na sua meditação. Mas eu não acho que tem uma falha nisso.
Eu acho que basta continuar insistindo, fazendo aquelas práticas diárias que você faz, que não tem maneira na vida de você eliminar o meio externo. Isso nunca vai acontecer, você vive dentro dele. Mas o que você tem que tomar consciência é que ele não é você é o que realmente governa a sua vida. Deixa eu aproveitar então, porque essa é uma pergunta que eu achei muito interessante, que afeta muitos de nós, inclusive nós dois também, que é a Patrícia de Aquino Lima, do Imbaré. Ela fala assim: sou professora e passo muito estresse em sala de aula. Gostaria de saber se esse método poderia me auxiliar com ansiedade e estresse. Instantaneamente, eu diria. Dentro de 4 minutos da meditação, você já diminui o nível de estresse. Dentro de 4 minutos. Em 17 minutos de meditação, você atinge o mesmo nível de relaxamento que o sono profundo. Esse complexo de reações físicas que você tem como efeito instantâneo a redução de estresse. Agora, é evidente, é um processo. É como qualquer medicamento, na verdade. Medicamento que você tem que tomar por resto da sua vida. E tem que tomar por resto da sua vida. Deixa eu só aproveitar que está no ar o seu site, www.alphaomega. Tá vendo que é OHMEAGA, né? Tem um motivo para esse nome, né? Sim. Então, alphaomega.com, tá bom? Então, tome cuidado na hora de anotar o site, né? Não tem .br também, viu? Porque muita gente depois põe .br e não consegue entrar. Então, é alphaomega.com, ok? Alfa Omega, segura mais um pouco aí, porque eu sei que é triste, né? Na hora de escrever, tá faltando caneta. Que é do o som universal do universo, o som que o universo faz, e o OM da energia, né? Da resistência. Legal. Então o H no meio da palavra tem uma intenção específica. Eu sei que atrapalha a pessoa que vai anotar. Mas é um componente importante. Bom, então tá aí. 2 dicas: o livro do Darryl, que é o E Eu, né? Podemos achar na Saraiva, na Amazon.com, na cultura.com.br, robô.com. E para quem quiser participar do workshop do Darryl, dia 15 de outubro, ele também vai ensinar as técnicas de meditação, tudo que a gente falou aqui, evidentemente com mais propriedade, menos corrido, que televisão é corrida, né? É um workshop de 3 horas no Smart Center, que é um lugar muito gostoso, né? Então, eu, sem dúvida nenhuma, acho que é mais do que recomendável para quem quiser estar em busca de acalmar, reduzir estresse, diminuir ansiedade, depressão, pânico, etc e tal. Tá aí a grande dica, tá bom? Então, quem quiser, entrar no site do Darryl, alphaomega.com.br. Já estamos em cima da hora, produção? Ok, estão dizendo que a gente está em cima da hora, mas passa tão depressa. Teve muita gente perguntando aqui, Darryl, só uma aqui. Se você tem como conseguir meditar por 20 minutos, sim, né? Que é a pergunta que vem... São 2 sessões diárias de 20 minutos. Essa pergunta é da Maria Cláudia Batista do Itararé. A gente está em cima da hora, Maria, desculpa, viu? Mas muitas perguntas que estão aqui que eu não pude fazer eram no sentido de como poder reduzir o estresse nesse mundo tão conturbado que a gente vive. É a pergunta geral que todo mundo está se fazendo hoje em dia. É, né? O caminho. Eu acho que é um dos bons caminhos. Não é o único, mas é um dos bons caminhos. Tá certo. Darryl, eu vou te pedir, por favor, você dá uma abraçadinha na urna, você segura ela para mim? Pode segurar, por favor? Você vai escolhendo 5 papeizinhos enquanto isso. Eu vou dizer que no próximo domingo, devido ao feriado, já veio um monte aí de uma vez? Já veio um monte, eu vou segurar esse monte aqui. Assim, tá bom, deixa eu ver quantos tem aqui. Pera aí, 1, 2, 3, 4, falta um então. Então falta esse. Então tá aqui, ó, pronto, ó. Se você não foi sorteado, a culpa é do Darryl, tá bom? É isso aí. Então, no próximo domingo, dia 11 de outubro, vai ter o feriado no dia seguinte, dia 12, então não haverá o programa ao vivo, será uma reprise nossa, do professor Darryl, será reprisado. Aproveita também para lembrar o pessoal do dia 11 que no dia 15 tem a palestra, o workshop do Darryl, tá bom? Então não será ao vivo o programa, voltamos ao vivo no dia 18 e o assunto será regressão a vidas passadas. Muita gente está me pedindo esse assunto, regressão a vidas passadas ou a vivências passadas, um caminho para a cura. Vai ser uma vidas passadas utilizando também através dos chakras, uma coisa interessante, né? Com a terapeuta Kátia Yana Guevara, tá bom? A Kátia Yana Guevara, então, ela vai falar aqui sobre regressão à vida passada, que é o que ela tem feito agora em seu consultório também, tá? Então é o próximo programa, no dia 18, dia 11, retornamos com o Darryl. Então vamos aos sorteados de hoje, começando com Coisas do Brasil e a Livraria Católica Mãe Rainha, que oferece um kit de pedras brasileiras e um estojo de madeira bem bonitinho. Sorteada é a Lindalva Barros, da Encruzilhada.
sorteio do Daryl, né? O Ismênia Jesus, que oferece o livro Reuniões Mediúnicas. O sorteado é o Luiz Raimundo Lima, do Imbaré. A livraria Pingo de Luz, que oferece o livro Dia a Dia, com Chico Xavier e Emanuel. Sorteada a Rosângela Oliveira, do bairro Aparecida. A Rap Science, o livro Curando a Si Mesmo, da Eliane Mary Pimentel Caetano, da Encruzilhada. Não fiz a sua pergunta, né, Eliane? Desculpa, não deu, né? Mas você ganhou o livro da Rap Science, que é um livro muito bom, Curando a Si Mesmo. E o último é da livraria Espaço Plural, o livro Meu Pequeno Evangelho. O sorteado é Maurício Ferreira. Olha só, o autor do livro é Maurício de Souza, né? Quem foi sorteado é o Maurício Ferreira, do José Menino. Vim buscar na rua Cesário Mota, número 8, 7º andar, horário comercial. Dera, muito obrigado. No feriado, nos encontramos em Campos Jordão, meditando. Opa, vamos fazer uma sessão. Vamos fazer uma sessão. Muito obrigado mais uma vez. E a você de casa, paz, saúde, prosperidade e obrigado pela atenção. Obrigado.